Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Hoje, exatamente 9 de julho de 2021, e nós iremos estudar hoje o item 4, Emancipação da Alma, item 24, Durante o Sono, tá bom? Vamos fazer a nossa prece de abertura? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais, para nós é um motivo sempre de alegria e é uma oportunidade ímpar estarmos reunidos em Teu nome, estudando obras póstumas, estudando essa doutrina espírita que nos dá um norte autêntico, verdadeiro, nos dá uma segurança de viver, uma razão de viver. E principalmente, Senhor, temos aprendido a verdadeira realidade da vida, o objetivo e o propósito de uma encarnação. Que nessa noite, Senhor, mais uma vez, em Teu nome, a espiritualidade possa nos ajudar nesse trabalho, nesse estudo, nos inspirando, principalmente nos auxiliando na compreensão. Uma vez, Jesus, que estamos estudando obras de espíritos nobres, textos de espíritos nobres, e que quase sempre ainda são pensamentos que estão muito distantes de nós. Por isso necessitamos do Teu amparo, da Tua inspiração, para que possamos ter uma autêntica compreensão. Graça te damos, amor de nossa vida, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá, item 24, continua o professor Allan Kardec. Durante o sono, emancipação da alma. Então, emancipação da alma, nós vamos encontrar também em O Livro dos Espíritos, um capítulo que só retrata a emancipação da alma. Aquele período em que você adormece, você dorme, você apaga, aquele período do sono, e normalmente é aquela apagada geral, mas nós sabemos que o corpo físico, ele necessita de repouso. Ele necessita, é uma forma de refazer as energias. É por isso pessoas que têm problema de insônia, pessoas que não conseguem dormir, elas têm um cansaço constante, um mau humor muito grande, uma falta de vontade, um ânimo realmente. Por quê? Porque faltou esse período realmente do sono, que é indispensável. Há muitos e muitos anos atrás, nós fizemos um curso com um psiquiatra aqui de Manaus, Benedito Barbosa, já retornou à pátria espiritual. E eu me recordo que nós fizemos um curso com ele, e ele falou uma frase muito interessante quando nós tocamos o tema insônia. E ele disse que a insônia é a ansiedade da pessoa querer se ver dormindo. Então ela tem tanta vontade de se ver dormindo que ela tem que ficar acordada para se ver dormindo. É uma coisa assim interessante, achei aquilo meio louco, mas a gente vai refletindo e vai entendendo que essa é a ansiedade, é o desejo de dormir, é tamanho que a pessoa acaba despertando a próprio pensamento, a própria mente. E a gente sabe que hoje tem um sobrinho, ele é farmacêutico, ele disse assim, eu fiquei surpreso quando me deparei que se vende muito mais remédios para a depressão e para dormir do que remédio para a gripe. Então, para você ver o nível, e muitas pessoas tratam isso assim, tomar uma medicação para dormir, a pessoa acha que está tomando uma vitamina C. E, infelizmente, eu conversando com a própria Mita, que o irmão dela é psiquiatra, e ele comentou exatamente isso. Porque eu digo assim, gente, mas tem tanta gente tomando remédio controlado, tem tanta gente tomando medicação para dormir, tem tanta gente tomando antidepressivo. E o irmão dela falou uma coisa, mas sabe quem mais medica não são os psiquiatras, são às vezes médicos de outras áreas, principalmente ginecologistas. Então as pessoas tomam uma medicação para dormir, mas ela não tem noção da consequência de tudo aquilo. E muito mais o vício, porque o organismo acaba se viciando. E a pessoa acaba acreditando realmente que ela só vai dormir se tomar aquela medicação. Então isso tem um retorno muito caro.
Então, por que não procurar os tratamentos alternativos, a própria meditação, procurar um psicólogo, às vezes fazer uma terapia, procurar um estudo em grupo, estudar o Evangelho, relaxar um pouco essa mente, ter mais um propósito de viver e poder, à noite, encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Diminuir o uso da cafeína, porque tudo isso acelera. A própria luz do celular, o aparelho celular, você ali vai para a cama, leva o celular, você fica ali cutucando, a tua máquina cerebral não vai entender que ali é noite, é hora de dormir. Ela vai despertar mais ainda. Então, tudo isso a gente tem que se preocupar para que a gente possa ter uma noite de sono e não tratar simples medicação para dormir. Não é uma simples medicação, é uma droga e que vai te cobrar. Exatamente isso. Então, a emancipação da alma é esse período em que o corpo dá aquela apagada total e que o espírito aí se emancipa. Ele não se desliga, ele se afasta, ele se emancipa. Ele se afasta temporariamente do corpo físico, tá? E é disso aqui que vai se tratar. Bora lá? Durante o sono, apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme. Aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser, tá? Olha lá, presta bem atenção aqui no que está sendo falado. Mas tio, o André Luiz, ele não dorme quando está no mundo espiritual? O corpo perispiritual dele repousa, mas se você observar, ele também emancipa. Que é o que eles vão chamar mais lá para frente em corpo mental. Que não é o corpo perispiritual. Que o espírito, porque quando a gente fala, o corpo perispiritual é uma matéria. E quando você fala em Nosso Lar, quando você fala em André Luiz, nós estamos falando ainda em um espírito muito terra-terra. Então ali o corpo perispiritual adormece e ele, espírito, vai para algum lugar com esse corpo mental. Que vocês lembram que ele vai visitar a mãe, né? Ok? Mas vamos lá. Então, pois o espírito não dorme. Ele aproveita o espírito, né, o repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser. Aonde, né? Movimento, né? Aonde ele quiser. No gozo, então, da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Porque quem pensa é o espírito. Durante a encarnação, ou seja, o espírito encarnado, o espírito jamais se acha separado completamente do corpo. Qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se preso sempre ao corpo físico por um laço fluídico, que serve para lembrá-lo de retornar a este, desde que a sua presença ali se torne necessária. Somente a morte rompe esse laço, tá? Então não existe essa história do fulano está aqui, eu entrei no processo de sono, eu me afastei do corpo e o espírito foi embora e não voltou mais. Isso não existe. Não existe. Só existe através da morte física. Aí rompe esse laço. Por isso que ele diz, somente a morte rompe esse laço. Até esse presente momento que nós estávamos lendo, era anotações de Kardec. A partir de agora, nós vamos ver que abre aspas, então já são observações dos espíritos, tá bom? O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Por isso que nós falamos, todas as noites nós treinamos. Porque todas as noites nós morremos. Os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que eles são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram prontas ao morrerem. Isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Eu não sei quem é esse santo, depois você pesquisa e coloca aí na notinha do rodapé. Continua ainda os espíritos. É o que acontece com os espíritos elevados. Contudo,
para a massa dos homens que, com a morte, devem passar longas horas na perturbação. Então, quando ele fala massa, é que ele está falando que é o quê? A maioria. Nesse parágrafo anterior, ele está falando dos espíritos superiores. Agora ele vai falar do nosso estado de seres humanos ainda da terceira ordem. Então, é o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens que, com a morte, devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Então nós vamos nos percebendo exatamente o quê? Que quando o corpo entra no estado de sono total, em que o espírito se emancipa, ele vai se deparar, ele vai se encontrar com aqueles corações ao qual ele vibra uma vida inteira, com os seus desejos. Porque às vezes o que eu Às vezes a gente consegue conter os impulsos, mas a gente não deixa de pensar. Logo, uma vez eu no processo da emancipação, eu vou estar com esses espíritos ao qual psiquicamente eu estou vinculada. Por isso é que ele fala aqui, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos do que os que tem aqui. Mais baixos. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. Ele está falando aqui tudo da emancipação da alma. Às vezes você se depara com situações, com pessoas no mundo espiritual e você diz, mas eu não conheço. Mas nossa, foi super legal, foi super bom, foi agradável. Voltei para o corpo me sentindo bem. É também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vossa vida. Aí você vai me dizer, mas tia, todos os sonhos que eu tenho, isso é realmente a emancipação da alma? Realmente eu tive esse contato? Não necessariamente. Nós sabemos que há períodos do sono em que nós estamos ali no subconsciente mesmo. São aquelas situações do dia a dia, do cotidiano, que aquilo volta na sua mente, principalmente se você estiver muito preocupado. Normalmente a emancipação da alma, aquele momento da apagada total, não é aquele soninho da manhã, que você já está ali meio acordado, se mexendo, não é, e muito menos aquele do início, é aquele período que você realmente apaga, que você poucas vezes lembra. Às vezes nós trazemos uma intuição, uma sensação boa ou ruim, uma sensação desagradável, ou uma sensação extremamente agradável, uma sensação de paz. E às vezes a gente consegue lembrar só pedaços, mas não todo o contexto. Ficou claro, gente? É também o que explica a indiferença então de muitos homens. Continua ainda as anotações. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu
para entrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio, né? Que é o momento da desencarnação, e quando chega aquele período que nós não mais teremos necessidade de reencarnar. Esse momento do sono é o recreio, que é o momento de liberdade para o espírito, porque quando a gente está no corpo, nós estamos extremamente limitados. E outra, gente, às vezes a gente reencarna no grupo, no meio, que você olha para todos os lados e você não encontra nenhuma afinidade. Tem processo de reencarnações em família que a pessoa não sente afinidade com os irmãos, não sente afinidade com o pai, não sente afinidade com a mãe, e a pessoa fica meio ali, meu Deus, caí aqui de paraquedas, por quê, né? E nesse período do sono, a pessoa vai e consegue, é como se fosse assim, adquirir forças para voltar e continuar nessa luta. Obviamente que tem um propósito, ninguém nasce em nenhuma família por um mero acaso do destino, não, tem um propósito. Pode até não ser um grupo que eu tenha afinidades, mas com certeza é um grupo ao qual eu preciso aprender a conviver e a amar. Eu tenho algo a aprender com esse grupo. Então ele falou do sono, agora vamos ver o sonho. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Então, o sono, esse ato de dormir profundamente, esse é o recreio para o espírito. Agora ele vai falar do sonho. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Tudo que nós lembramos pela manhã é o que o espírito viu durante o sono? Não. Algumas vezes são coisas do nosso cotidiano. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vosso regresso, a qual se junta a lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. A não ser assim, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, para pensar, se você tem uma fragilidade moral em uma determinada área, esses espíritos perversos aproveitam esse momento do sono para te induzir, te inspirar e criar inclusive imagens que venham a incitar mais ainda as tuas perturbações. Então vamos dizer que você é uma pessoa que tem uma relação em que você é extremamente possessiva e ciumenta. Você vai ver várias vezes sonhos do seu esposo lhe traindo, da sua esposa lhe traindo, que pode ser do seu subconsciente, pode, mas também pode ser uma ação perversa, pode. Então isso para tudo, tá? Se você é uma pessoa que é casado, de repente tem uma paixão pelo ator fulano de tal, e você pode, no momento do sono, ter sonhos assim horripilantes, né, com aquela criatura, tudo incitando dentro de ti. Por isso que a gente fala, todo processo de mudança, ele não é um processo externo, ele deve ser um processo interno que reflete no externo. Mas não nós queremos apenas fazer um movimento externo e deixar o interno sujo. É a história do vaso que você vai colocar o vinho puro. Por mais que o vinho seja um vinho perfeito, maravilhoso, mas se o vaso estiver sujo, ele vai contaminar todo o vinho. Essa fala não é minha, essa fala é de Jesus, quando ele tem várias palavras em que ele explica muito isso. Então tem que se limpar, tem que estar puro o vaso, para assim poder colocar o vinho. Entendeu, gente? Então, esse vaso aí é o nosso mundo íntimo. Por isso que Jesus se referia a Paulo, esse é um vaso escolhido, né? Então, esse vaso é o nosso mundo íntimo. Então, todo o processo de mudança tem que ser através do nosso mundo íntimo. A gente vai à loucura se nós apenas
fizermos um movimento externo, eu não vou fazer, eu não posso pensar, eu não quero, mas eu continuo alimentando na minha mente. Ou seja, se eu continuo alimentando na minha mente, eu continuo viciada. Isso vai me trazer problemas seríssimos. Inclusive, às vezes a gente até surta. Uma surtada dessa, você pode dar vazão a tudo e você não vai mais ter equilíbrio, tá? A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração da qual se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes perderiam toda a significação racional, né? Quantos sonhos que você não consegue explicar, aquela coisa confusa? Aliás, brevemente vereis desenvolver-se outra espécie de sonho, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo. A lembrança dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Tudo isso está em O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 8, questão 402. Se você está em casa e está ouvindo, vai dizer, tia, eu sonho muito. Comece a anotar seus sonhos. Você acorda pela manhã, anote. Pega o seu caderninho de sonhos, comece a anotar. E comece a verificar se ele tem algo a ver com o teu cotidiano, com algo que poderá acontecer ou não. Então, para isso, por isso que diz, quando se fala em mediunidade, tudo tem que ser avaliado. Então, é hora de avaliar. Pegue um caderninho, comece a anotar os seus sonhos, aquilo que você achou muito significativo, e comece a verificar se isso tem algo a ver com a tua vida, com o futuro, com algo que possa vir a acontecer, certo? Agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais esse momento de reflexão e de estudo, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço de toda a equipe EOS. A emancipação da alma é esse período em que o corpo dá aquela apagada total e que o espírito aí se emancipa. Ele se afasta temporariamente do corpo físico. O espírito não dorme. Não existe essa história de entrei num processo de sono, eu me afastei do corpo e o espírito foi embora e não voltou mais. Isso não existe. Todas as noites nós treinamos, porque todas as noites nós morremos. Quando o corpo entra no estado de sono total, em que o espírito se emancipa, ele vai se encontrar com aqueles corações ao qual ele vibra uma vida inteira, e que você poucas vezes lembra. Às vezes nós trazemos uma intuição, boa ou ruim. Pegue um caderninho, comece a anotar os seus sonhos.